70. Então, vejam que é meio que irreversível tu, pelo menos, olhares o que está acontecendo nesse mundo da empresa multinacional, dada essa realidade. Se eu quero me inserir melhor no comércio, nos fluxos tecnológicos, eu vou ser obrigado a estar próximo ou dialogando com quem participa efetivamente quem detém realmente esse mercado. Já nos anos 80, a gente tem uma mudança, né, naquilo que a gente pode chamar de economia neoliberal, economia global. Nome, também não estou preocupado se o nome é transnacional, multinacional, não estou muito preocupado com os nomes, né? Se é globalização, mundialização, vamos adotar aqui como similares, tá certo? E aqui eu tenho o seguinte, eu tenho uma mudança importante, que é a dimensão financeira daquelas três passa a puxar as demais, né? Quem passa a ser líder desse processo de globalização é a dimensão financeira. E isso ocorre potencializado pela difusão das tecnologias de informação e comunicação e pelas políticas de liberalização comercial, produtiva, financeira, né? Essas duas coisas em conjunto vão começar a moldar a territorialidade, vamos colocar assim, a ocupação dos territórios, mas liderados pela dimensão financeira, que vai dar a sua lógica de curto prazo, de externalização do risco, de racionalidade da alocação de portfólio, ou seja, eu vou tentar me localizar de forma a diminuir risco, né, e de busca de valorização patrimonial aos investimentos produtivos e aos fluxos de comércio internacional por decorrência, né? Então, a gente começa a ter uma coisa mais ou menos assim. A lógica da finança, que é uma lógica de curto prazo, de externalização do risco, de racionalidade da alocação de portfólio, essa lógica começa a determinar a lógica do investimento, ou seja, da produção, da localização da produção no território global dessas empresas multinacionais. E aquilo que já vinha nos anos 60 persiste. A lógica do comércio continua sendo determinada pela lógica da localização das empresas. Então, tem uma mudança de e essa busca de valorização patrimonial, que hoje em dia a empresa passa a ser uma espécie de ativo financeiro, né? A dominância financeira e seus efeitos sobre a lógica da produção, na sequência, vejo que isso aqui aparece mais claramente porque os CEOs, né, passam a responder diretamente aos acionistas por suas decisões. E isso é muito importante porque aquele empresário, gerente que vem falar com a gente, ele também está constrangido por outros, né, aos quais ele vai ter que explicar. Então, aqui já vai uma primeira ideia, né? Se a gente consegue comunicar melhor para esse CEO, que algo que ele possa comunicar melhor para aqueles que estão, por sua vez, financiando essa implantação, bom, a gente já tem um caminho bom, né? Quando a gente diz assim para o CEO, talvez, olha, nós temos aqui mão de obra qualificada e tal, está dando um problema para ele, não porque tu tem mão de obra qualificada, mas porque ele vai ter que explicar tudo isso para os outros para justificar uma decisão de investimento. Então, a gente tem que tentar curto-circuitar esse processo, digamos assim, pensar já com a cabeça dele. Bom, que argumento ele pode dar para os acionistas dele, né? Facilita, digamos assim. Porque o objetivo passa a ser criação de valor para o acionista, né? Como você sabe, isso está dentro dessas ideias de governança corporativa. E os acionistas decisivos, em grande parte, agora está mudando um pouco, são os investidores institucionais. Claro que a gente tem mudanças, fazendo um esquema aqui, estou nos anos 80, 90. E a racionalidade financeira domina essas decisões quanto ao investimento, né? É rentabilidade, valorização do patrimônio, valorização de curto prazo. Essa é a ideia que tem que responder dentro desses termos para que ele possa comunicar bem, aí fica mais fácil essa comunicação com as empresas multinacionais. Só que a primeira coisa que vai acontecer a partir daí é que se cria uma teia, uma rede de interrelacionamento patrimonial, que eu chamei aqui de nuvem de capital, não é isso?
de relações patrimoniais, e essa teia, ou seja, quem é que comanda as empresas multinacionais, né, que é nosso alvo aqui de objeto de estudo, ela é dominada por empresas financeiras com lógica de portfólio, né? Uma empresa tem participação sobre as outras, participações cruzadas as mais diversas, né? E esse importante estudo que foi realizado pelos físicos suíços Vital e outros, mostra que para uma amostra de 43.060 empresas transacionais, as 50 mais conectadas, que tinham relações mais diretas, possuíam 40% controle sobre 40% da rede, ou seja, é realmente um capital muito concentrado e interrelacionado, né? Vejam que os caras pegaram 43.060 empresas transnacionais e só 50 já detinham 40% da rede de alguma forma. Aí tem a subsidiária da subsidiária, e vai, cruza. A gente vai ver agora ao que eles chegaram. Ó. Essa é a teia de relações entre as 43 mil empresas. Em vermelho estão as empresas principais aqui. Vejam como tem fiozinho para todo lado. O que é isso? É participação cruzada de uma na outra, né? Então, quem é que comanda isso? Bom, e aqui quem comanda isso, naquele momento, em 2007, eram empresas financeiras aqui, que estavam mais interligadas entre elas, principalmente. Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, UBS, etc., etc. Então, o que mostra isso? Essas empresas têm, entre aspas, patrões, e esses patrões pensam com uma lógica financeira. É isso que eu estou tentando colocar para vocês. Ou seja, é fundamental a gente entender isso. E eles também têm inter-relações entre eles, ou seja, é muito concentrado esse processo decisório. Tá? Dentre as 50 empresas principais, aquelas que eu coloquei antes, só 3 eu identifiquei como não financeiras. A de número 50, que era a petroquímica da China, a de petróleo chinês, que aparecia ali. A número 15, se não me engano, que é o Walmart, empresa fundamental, de lógica estritamente financeira, mas que comanda uma rede imensa de empresas, né? E tem mais, acho que a GE, General Electric, também faz parte dessas que detém muito controle sobre uma rede de transnacionais. O resto tudo é banco, financeira, hedge fund, sei lá, enfim, né? Banco de investimento, principalmente. Agora está mais concentrado ainda, porque com a crise alguns desses aqui desapareceram, foram incorporados por outros. Isso aqui é 2007. Então, primeira ideia é essa ideia de que tem uma lógica financeira que comanda essas teias de relações. E é essa lógica financeira que vai dar naquilo que a gente chama de a ocupação do território por cadeias globais de valor, ou seja, por esse interrelacionamento territorial. As cadeias globais de valor, chamadas, né, são uma expressão dessa lógica financeira, de fuga do risco, de curto prazo, na estratégia de localização da produção, e são viabilizadas pela difusão das tecnologias de informação e pela liberalização comercial, produtiva e financeira. Ou seja, é a forma como a finança organiza essas relações e como isso aparece no território, vamos colocar assim, a forma como as empresas encontram para responder melhor aos anseios dos acionistas, certo? Então, e elas resultam no quê? Resultam exatamente nessa parcelização espacial da produção. Não faz mais sentido falar, né? Hoje em dia, em produto acabado, né? Ou sempre é montado de outros locais, né? Acaba tendo uma produção que se espalha no território em termos de fluxos de partes, peças e componentes. E essa parcelização, ela tem lógica regional ou global. Aqui vai nos interessar muito a lógica regional, né? Aumenta a importância dos serviços industriais e da infraestrutura de comunicação. Comunicação aqui entendido como portos, aeroportos, estradas e redes digitais de comunicação. Essa é a infraestrutura básica, né, que precisa para participar. Por quê? Porque a peça está indo de lá para cá, tem que ter facilidade, custo baixo, para conseguir
O exemplo que vocês todos conhecem do iPhone, né, coloquei aqui para ver se agora a gente refaz essa leitura, né, a partir do que eu disse antes. Esse exemplo todo mundo conhece, né? Os Estados Unidos mandam componentes, 10 dólares de componentes para a China, o Japão manda 60 dólares de componentes para a China, a Coreia 22, a Alemanha 30, o resto do mundo 48, o iPhone custa 500, ele tem um custo aqui de 179, volta para os Estados Unidos, vendido a 500. Esse é um exemplo clássico do quê? Da forma como a produção se organiza no mundo, dadas essas condicionantes que eu coloquei anteriormente. Vamos ver, no outro slide, a gente pode ver que, numa medida tradicional, vejam que eu tenho, a China exportou, em 2009, 1 bilhão 901 milhões em iPhones, o resto do mundo importou 1 bilhão 901 milhões em iPhone. Mas quando a gente vai ver para o valor adicionado, o que foi que aconteceu? O resto do mundo importou 1 bilhão 901 milhões, a China ficou com 73 milhões, o Japão com 685, a Coreia com 259, a Alemanha com 341 e o resto do mundo com 543. Ou seja, aquilo que aparece na medida tradicional do comércio não é a distribuição da tal de cadeia de valor, né? Que é uma outra coisa. Então, sim, vale a pena montar? Vale. Vale a pena participar da rede? Vale. Até porque, se não participar da rede, tu não vai conseguir entrar no fluxo comercial internacional de uma forma decisiva, né? Veja que existem outros tipos de fluxos, outras coisas. No entanto, esse é o dominante. Isso aí leva à regionalização da produção nos anos 80 e 90, né? Criação de zonas de livre circulação de capitais e produtos em escala regional permite uma localização ótima que amplia o tamanho do mercado e reduz o custo da produção simultaneamente. Vejam que, na medida em que eu tenho redes do tipo União Europeia, do tipo... e na Ásia também se montam, e do que se queria eventualmente fazer aqui na América, a gente tem a ampliação para a empresa, a ampliação do tamanho do mercado e a redução do custo de produção. Ela vai se localizar onde ela fizer as duas coisas, tiver o maior mercado e o menor custo de produção dentro de uma lógica regional. E a ampliação das trocas regionais, intra-regionais, aqui que eu quero fazer uma retificação, intra-regionais, envolvendo partes e componentes. É mais ou menos aquilo que o nosso colega Tarsow falou sobre a questão do Mercosul automotivo, né? Essa é a lógica dos anos 80 e 90, dá para dizer assim, vejo que as lógicas não vão desaparecendo, elas vão se sobrepondo, né? Só que agora, o único problema que a gente tem é que a gente tem na Ásia uma regionalização ganhadora, porque não é só a China, né? É toda uma integração regional que superou, que se tornou ganhadora frente às demais regionalizações a partir dos anos 2000 em relação à produção industrial. Isso acontece por quê? Porque eu tive um grande excedente de produção industrial a partir da crise asiática e a pressão daqueles acionistas sobre os empresários lá colocou, os executivos, né, fez um deslocamento muito rápido, colocou uma pressão muito grande que acabou abalando o quê? A economia mexicana e muitas economias na Europa, né, a questão de Itália, Espanha, etc., né? Deslocaram a produção em direção à China, mas a China, ela organiza, digamos assim, uma rede maior, monta produtos a partir de uma base maior que é realizada por outros países da Ásia, a gente vai ver depois. Intensificação das redes de suprimento, bens de capital e bens intermediários na Ásia e o centro montador na China. Ampliação das exportações, veja o que começa acontecendo aí. China cresce rapidamente, vai começar a importar produtos, matérias-primas do Brasil, da Argentina, do Chile, da África. Esses mercados começam a crescer, começa a ter capital aqui também, e aí a gente também começa a exportar capital, que antes não era possível, né? Ou seja, nossas empresas vão buscar se internacionalizar a partir dos anos 2000 e avança o comércio entre os países do Sul. Ou seja, existe toda uma tendência para que o comércio vá avançando entre Brasil e África, como colocou o Tarsow, Brasil e Peru, né? Como foi colocado anteriormente.
Vejo que não é que a regionalização desaparece, mas simplesmente eu tenho uma regionalização, uma concentração desse processo que vinha antes, numa regionalização que eu chamei aqui de ganhadora, que está localizada na Ásia. Isso aparece aqui, é meio complicadinho, mas vejam que aqui eu tenho a participação no PIB, da indústria no PIB, e aqui eu tenho valor adicionado per capita. Nos anos 2000, aqui estão os países mais dinâmicos, né? Desse lado aqui, principalmente em cima, que é a média mundial. Bom, eu tinha muito mais países nos anos 2000, no lado ganhador aqui, do que eu tenho nos anos de 2011, por exemplo. Diminui o número de países, há uma concentração. E os países que estão do lado ganhador ali, Coreia, Japão, a Alemanha, a Malásia, a China, ganhador, que eu quero dizer em termos de participação na produção. E o Brasil diminui a participação na produção e praticamente não avança com outros países da América Latina aqui, como eu estou falando de indústria. Eu falei que a gente se especializou em matérias-primas e produtos de manufatura simples, a gente não vem aproveitando essa movimentação. Por favor. Vejam aqui o valor adicionado per capita industrial. Entre 2000 e 2011, o Brasil praticamente permanece em $600 per capita e a China avança de 300 para $900 per capita. E olha que tem gente para burro na China, né? Então, o valor adicionado per capita, né? Porque cresceu muito o valor adicionado na produção lá naquele país. Então, essa aqui é uma expressão, é uma das contrafaces daquilo que eu coloquei antes, de regionalização ganhadora, etc. Conteúdo importado das exportações, que é uma forma de medir a integração dessas redes, dessas cadeias globais. Entre 95 e 2005, a linha mais escura, 95, vocês vejam que avança no mundo todo, no Brasil inclusive, mas obviamente ele é muito maior nos países do leste europeu, por causa da rede alemã lá, na própria China, que ele avança fortemente, né? Na França. Então, são expressões empíricas desse movimento que eu estou colocando para vocês, de formação de cadeias globais e localização das cadeias globais. Na América Latina, a partir desse trabalho feito para a LAD, a gente tem as exportações e importações de partes e componentes como uma medida para o exterior, né? Pegando os países da América Latina da LAD, a gente vê o que nos mostraria isso? Se a gente estivesse exportando mais partes e componentes do que importando, a gente seria agente nessas cadeias globais. Quando a gente importa mais do que exporta, a gente é montador de produtos, né? A partir dessa ideia. Então, aqui, a gente vê que há praticamente uma concentração em torno de 40% das importações de partes e componentes sobre o total, e as exportações estão em cerca de 20% desse total. E quando a gente coloca bens de capital e vê isso aqui em termos geográficos, veja o que acontece com esse material. A gente está, no total, importando 40% bens de capital, partes e componentes, o que é fundamental para fazer parte da rede, e exportando 20%. Para a LAD, em torno de 20%. Internamente, em torno de 20%. Certo? Agora, para os Estados Unidos, a gente participa um pouco da rede, a gente exporta para os Estados Unidos partes, componentes e bens de capital. Na rede da União Europeia, a gente praticamente já não participa. E quando vê com a China, olha aqui, que é a ganhadora agora, olha o que está acontecendo. A gente exporta muito pouco bens de capital, matérias, partes e componentes, e importa. Ou seja, daquela rede, que é a rede principal, a gente tem pouco. Nosso relacionamento é passivo, digamos assim, né? Dessa forma de inserção e de valorização do capital mais contemporâneo. Nas duas, né? A outra rede, que é bastante importante da União Europeia, integrada internamente, liderada pela Alemanha, a gente também tem uma participação não tão boa. A crise de 2007 e 2008, quem vai tratar melhor vai ser o Cunha, né?
e a localização industrial, a gente tem reforço daquilo que acontecia, ou seja, a Ásia reforça essa participação, comércio sul-sul, os países emergentes, até agora é isso que a gente vê, né? Só que acentua essa supercapacidade produtiva que já vinha, ou seja, pressiona cada vez mais as margens de lucro das empresas industriais, principalmente na informática, na eletrônica, né? E as empresas, ao mesmo tempo, aqui tem um lado que eu quero chamar bastante a atenção de vocês, elas estão com um tesouro de guerra para comprar outras empresas ou para se defenderem, etc., de 5 trilhões de dólares cash, empresas multinacionais, principalmente produtivas, em busca de oportunidades de investimento, mas elas não estão achando essas oportunidades de investimento, então o dinheiro continua paradinho ali, né? E elas estão aqui para fazer frente a esse... Na hora que tiver uma oportunidade, né, melhor conseguirem achar. Então, aqui é o lado bom, o dado bom da crise, vamos colocar assim. As empresas não estão mal, né? As principais empresas multinacionais estão bem, mesmo as da Itália ou da Espanha, né? Ou dos Estados Unidos, ou da Irlanda. Uma coisa é o país, vai mal, outra coisa é a empresa que vai bem. Isso é uma dicotomia que aparece aqui. Bem em termos, né? Porque o dinheiro está parado, não está remunerando, eles não estão conseguindo achar aonde colocar esse dinheiro, né? E eu tenho uma movimentação tímida em direção às novas tecnologias de produção e de energia, mas elas gostariam de se direcionar para isso, mas não estão encontrando uma oportunidade mais clara nesse terreno, nesse momento, né? Então, a gente tem aquilo que vinha dos anos 2000, no meu ponto de vista, só que mais forte ainda. Uma pressão muito forte sobre as empresas, no sentido de buscar queda nas margens de lucro, em alguns setores, principalmente tecnologicamente mais importantes. Elas estão com muito dinheiro, mas esse é o dado bom para nós, né? Elas estão com muito dinheiro, elas querem achar onde investir, mas não estão encontrando. Então, relembrando, assim, fazendo um apanhado, que a gente está fazendo um voo muito rápido sobre várias coisas, né? Para quem conhece esse tema, isso é muito simples o que eu estou dizendo. Para quem não conhece tanto assim, pode ser meio rápido, mas enfim, né? As decisões de localização das empresas multinacionais importam. Isso é fundamental, porque os fluxos de comércio passam por aí. Tanto a gente exportar capital, quanto a gente importar capital produtivo, né? Segunda coisa, quem toma as decisões, os gerentes, é pressionado pela lógica financeira, aquela do curto prazo, da rentabilidade patrimonial, e por seus, entre aspas, patrões, que eu coloquei aqui, e isso importa. A gente tem que levar em consideração essa questão para poder comunicar bem com esse pessoal. A formação de cadeias globais de valor é a expressão dessa lógica, e os elos passam a ser mais fundamentais do que o próprio produto em si, e isso importa na nossa estratégia, né? A concentração da produção na Ásia foi a forma de atender às expectativas de lucratividade, né? Mas, no momento, há uma fuga para frente sem tempo para reflexão. O que é que eu quero dizer com isso? Eles estão com aquele dinheiro tentando encontrar uma oportunidade de forma rápida, não é isso? E isso importa, esse é o lado bom da coisa, vamos dizer assim, que a gente tem uma oportunidade de se inserir. O Brasil é visto como um player importante nesse nosso padrão. Então, fazendo assim, começando a entrar, saindo um pouco da ideia mais geral de globalização e vindo um pouco mais para o tema mais específico, pegando uma coisa bem simples lá, o que querem as empresas? Claro que a gente sabe que, em geral, o que elas querem é redução do custo de mão de obra e menos impostos, né, pessoal? Em geral é isso, mas aí a gente também tem que estar do outro lado e pensar um pouco que, bom, a sociedade talvez não deseje isso, né? O que querem as empresas em geral? Determinantes do investimento, matérias-primas, mercados, redução do custo de produção a partir da criação de redes de suprimentos, racionalização da produção, que a gente chama, ou busca de ativos estratégicos. Antigamente era ou, até os anos 80. Ou era um ou outro, aqui compra de tecnologia, né? Compra de alguma coisa. Então a empresa busca ou matéria-prima. Quando busca matéria-prima, bom, a localização é dada, né? É onde tem a matéria-prima, está feito o investimento. Ou mercado, ou redução de custos,
ou busca de ativos estratégicos. No entanto, vocês veem que aquilo que eu disse, né? A partir dos anos 80, a localização que busca mercado, ela só é ideal quando ela também é a mesma localização que reduz custo. E aí é que entra essa questão regional importante que a gente tem que levar em conta. Então, veja o que está acontecendo. Eu tenho redes de suprimentos, e eu tenho essas estratégias de racionalização e busca de mercados. Então, eu tenho uma perspectiva territorial que tem que ultrapassar o meu território legal, vamos colocar assim. A minha perspectiva territorial ela tem que ser mais ampla que simplesmente território legal. Continuando, elas tem como pré-condições para investir estabilidade política, econômica, segurança. Peguei aqui alguns itens, né? Clima de negócio amigável, rapidez burocrática, aquilo que vocês mais tradicionalmente já sabem. Mas existem condições necessárias, né? Também não são pré-condições, mas são necessárias. E que agora, nesse momento, talvez tu não precise cumprir todas essas condições aqui, dada esse desespero, né, das empresas em busca da valorização de capital. Que é o tamanho do mercado e crescimento, infraestrutura de comunicações, estradas, portos, aeroportos, redes digitais, qualificação e disponibilidade de trabalho e um tecido industrial local para a ancoragem dos sistemas produtivos territoriais. Então, se a gente quer que a empresa fique, é fundamental integrá-la no tecido territorial, senão, na primeira pressão maior, ela pode também buscar uma valorização patrimonial e sair. Mas a ideia que elas querem mercado em crescimento, uma infraestrutura de comunicações ampliada, transportes, portos, aeroportos, redes digitais, disponibilidade de trabalho, né? Não é item fundamental, mas é desejável, e tecido industrial e de serviços locais que a gente possa integrar. O que querem os estados? Agora vamos ver o outro lado, né? O que querem os territórios, os estados? Para a gente ver como é que a gente consegue compatibilizar essas coisas, se é que consegue, né? A gente quer o quê? Integração entre a política de atratividade de investimentos e a de desenvolvimento. É isso que tem aparecido na discussão contemporânea. Todo mundo está querendo que a política de atratividade de investimentos se insira dentro da política de desenvolvimento. Isso passa pelo quê? Pela escolha de elos de cadeias produtivas como alvo da atratividade, capazes de potencializar o tecido produtivo doméstico, tanto em termos da sua inserção internacional como tecnológica, promoção de investimentos sem agressão social ou ambiental e incidir, também os estados desejam incidir de alguma forma sobre o comportamento dos investidores, né? Conseguir ter algum tipo de negociação com esse pessoal que quer investir aqui. Então, vejam que o que a gente quer, estou colocando aqui, né? Em geral, o que se quer no mundo? Os estados querem, não é o Rio Grande do Sul, não é o Brasil. Qual é o desejo hoje em dia? O desejo é potencializar o tecido produtivo doméstico em termos do seu comércio e tecnológico, né? A promoção de investimentos não pode agredir social e ambientalmente e tem que incidir também sobre em geral, o que é desejável é que a gente consiga ter um diálogo com os investidores, uma negociação com os investidores, que não seja um pacote pronto, uma imposição. Vocês vejam aqui os fluxos de investimento direto estrangeiro. A gente já está indo para o final, mas olha aqui. Esses são os fluxos totais. Aqui a gente tem a crise, de 2006 a 2011, né? Chegou a 3 trilhões de dólares, começou a cair. E eu tenho uma mudança importante, né? Antes, essa parte aqui são as fusões e aquisições de empresa, concentração de empresas. Nos anos 90, isso era 90% do investimento. Agora, com a presença maior de países do Sul e da questão das matérias-primas também como importante para a atração do investimento, esse valor azulzinho escuro aqui diminuiu na sua proporção, também com a crise financeira, sem dúvida nenhuma, porque isso era financiado em grande parte por produtos financeiros até exóticos, dá para dizer assim. Mas vejam que a América Latina começa a participar melhor. Ó. É o verde aqui e basicamente o Brasil. Ou seja, uma das pré-condições que seria importante, bom, essas empresas elas têm que olhar para nós
a gente está tendo nesse momento. Pega isso aqui nos anos 90, tu não tens essa pré-condição. E vejam como caiu o investimento na Europa, né? Que é o azul. E aqui eu tenho o investimento brasileiro, que tem alguns picos em azul. Os brasileiros investindo no exterior, vejam que era zero, essa linha aqui é zero, né? Nos anos 90. E o investimento que os estrangeiros estão fazendo aqui no Brasil, vocês podem ver que mesmo com a crise, a pergunta que fica, está crescendo lá no final, fortemente o investimento que os estrangeiros estão fazendo no Brasil. A pergunta que fica é, bom, será que esse é o investimento que potencializa o desenvolvimento? Bom, hoje à tarde a gente pode continuar essa resposta. Mas, assim, as pré-condições a gente tem para começar a pensar alguma coisa, em parte, né? Nosso problema é a infraestrutura. Estaria crescendo muito mais esse aporte de investimentos se tivesse uma infraestrutura de comunicações adequada. Elementos para atração, aqui eu pensei um pouquinho no Rio Grande do Sul, mas, assim, aqui é só elementos mesmo para a discussão, né? Como é que eu, a partir de toda essa discussão, como é que eu veria esse problema de atração de investimentos de inserção internacional e comercial, etc. Bom, o que eu acho que é importante levar em conta? Primeira coisa, determinar qual é o nosso território, que não é mais o Rio Grande do Sul, pelo que a gente viu. Não dá para pensar mais em Rio Grande do Sul, porque são partes, componentes, etc. Bom, que território é esse? Determinar isso a partir de uma infraestrutura de comunicação que a gente tem, né? Aí, a partir daí, conhecer detalhadamente a estrutura produtiva desse território, indústrias, serviços, etc., para esse território maior, né? Que já abrange, não sei, estou aqui chutando para vocês, abrange o Paraná, Santa Catarina, a Argentina, como foi colocado, enfim. O que tem lá? O que tem aqui? O que é complementar? O que é divergente, né? Escolher as cadeias globais que potencializam, na verdade, os elos, né, daí, de cadeias globais que potencializam, dada essa estrutura territorial. Né? Pensar em termos de elos, de partes de cadeias, o que implica conhecer a lógica da cadeia, compreender a lógica de atuação das cadeias globais, conhecer os atores, esses caras têm nome e endereço, né? Eu falei aqui para vocês, Walmart, é isso? A gente pode falar GE. Conhecer qual é a lógica, dependendo da cadeia que a gente escolheu, quais são os elos e a sua possível interface com esse nosso tecido produtivo aqui, né? Desse território mais amplo. Não porque a gente quer atrair coisa para Santa Catarina e Paraná, não por isso, mas é porque isso pode ser complementar, ou para a Argentina. A gente tem que conhecer para poder oferecer uma coisa mais informada, tá certo? Que é uma questão de informação. Conhecer detalhadamente a política nacional para essas cadeias produtivas. Principalmente a questão comercial, se for o caso, incidir para que se tenha um aumento de tarifa sobre aquele elo que a gente quer atrair. Enfim, tem várias formas aqui. A questão tecnológica e de financiamento. Verificar a política regional de incitação financeira, quer dizer, de atração, aquilo que já tem aqui, vocês conhecem isso de cor, né? O pessoal da Fazenda e a política aqui, né? E de financiamento aqui, o pessoal do BRDE, Badesul, BNDES, né? Para esses elos aqui, o que dá para oferecer, né? Organizar, aí vem essa parte, né? Organizar as formas de levar a mensagem, pode ser roadshow, pode ser indo, né? Pode ser trazendo aqui, mas essa mensagem tem que estar coerente, organizada e pensando que o cara tem que convencer o acionista dele, né? Um material de marketing de localização desse meu território aqui. Para as empresas escolhidas, levando em conta a lógica. Qual é a lógica anterior de investimentos, como é que eles escolheram antes os investimentos e qual é a estrutura de governança, ou seja, essa questão dos acionistas, como é que está essa relação delas, a pressão que eles têm. E, por último, promover a internacionalização das empresas locais, de modo a participar também de embriões de cadeias produtivas internacionais a partir da internacionalização das empresas domésticas aqui, né? Então, assim, são elementos que me vêm à cabeça a partir do quadro
da ampliação da questão da necessidade de valorização do capital e da onde a gente se encontra nesse nosso capitalismo contemporâneo a partir desses elementos de regionalização e globalização. Tentei juntar, então, para vocês a globalização e a questão da localização das empresas. Não sei se fui bem sucedido, mas, para o momento, muito obrigado. Eu queria agradecer a excelente exposição do André Scherer, colocando uma série de questões, uma série de observações e uma série de informações absolutamente interessantes. O ponto fundamental, me parece, dessa apresentação é o vasto questionamento que ele faz a respeito da relação entre, vamos dizer assim, as empresas nacionais e as empresas multinacionais nesse espaço novo que é o espaço mundial. Nós agora vamos passar a segunda palestra desse momento, que é Tendências do Comércio e do Investimento Direto Estrangeiro após a crise financeira mundial. Essa palestra será feita por André Cunha, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por favor, André. Eu não tinha como fazer isso. Bom dia a todos. Agradecer o convite, é um prazer participar dessa discussão, ainda que eu me sinta um peixe fora d'água, né? Não estou no dia a dia do governo do Estado. Portanto, já peço de antemão desculpas se, por um acaso, eu não estiver plenamente sintonizado com aquilo que são as urgências, né? Eu sei que as atividades de governo nos remetem a preocupações e a ações que não necessariamente têm o mesmo ritmo do que nós, na universidade, estamos pensando. Eu quero contribuir um pouco também, mas imagino que na universidade nós podemos ter o tempo para fazer reflexões e observações que no dia a dia de governo isso também se torna um pouco mais complexo. Então, eu quero poder tentar contribuir nesse sentido. Por outro lado, parte das minhas preocupações aqui não são estritamente acadêmicas, elas envolvem atividades que nós estamos desenvolvendo em várias áreas, a partir de projetos de extensão com órgãos do governo do Estado, e particularmente o governo do Estado, que eu digo do Estado Nacional Brasileiro, do governo central da União, particularmente com a Apex e com o MIDIC. Então, também as reflexões aqui envolvem esse tipo de interface. Bom, a brilhante palestra do professor André Scherer me deixou um pouco preocupado, porque eu me dei conta de duas coisas. Eu não tenho nada a acrescentar sobre investimento direto, então já não irei falar muito sobre isso, que é parte da palestra. Eu também estava preocupado com o título que me foi dado, que era para falar, né, do comércio e do investimento direto depois da crise financeira global, que dá uma sensação de que a crise financeira global acabou. Então, eu acho que não é exatamente esse o cenário. Nós estamos vivendo muito, na minha percepção, mais proximamente do que se convenciona chamar de uma grande recessão, né? Então, por quaisquer indicadores que nós venhamos a observar, eu acho que é bastante razoável imaginar o que nós estamos vivendo hoje, 2012, que nós vamos viver em 2013, e ao longo dos próximos anos, da seguinte forma: o mundo vai crescer menos, o comércio vai crescer menos, com respeito ao período que nós tivemos aí de 2002 a 2008, que foi um período excepcionalmente favorável, mas também com respeito a décadas anteriores. Então, acho que essa é uma primeira mensagem, talvez não seja a melhor do mundo, mas eu acho que aí há riscos e há desafios importantes e oportunidades para o Brasil de um modo geral. Acho que a questão do Rio Grande do Sul, depois no debate, acho que pode aparecer. Eu não cheguei a fazer algo específico para o Rio Grande do Sul, mas aí posso tentar palpitar também. Outro elemento que eu acho que é importante pensar é que o tipo de reflexão e saúdo a iniciativa não é pouca coisa, tá? O Estado do Rio Grande do Sul tem uma política industrial, procurar articular um conjunto de instituições, a despeito aí da meia-culpa do Tarson. Acho que é um exagero, Tarson, né? No processo, todos acertam e erram, mas isso é um mérito excepcional. E não é um mérito à toa, porque a preservação de instituições e a criação de novas instituições é um desafio cotidiano. Eu acho que nós, no Rio Grande do Sul, estamos de parabéns nesse sentido. Mas eu gostaria também de chamar a atenção que o esforço que está sendo feito aqui não é só nosso, né? Está todo mundo pensando para onde ir nesse momento no mundo. Então, também temos que ter essa perspectiva. E alguns dos fundamentos que eram tomados como dados no passado recente desapareceram. Então, por exemplo,
Se nós estivéssemos lá nos anos 80, nos anos 70, a estratégia de crescer exportando para os Estados Unidos, e que ajudou tanto as economias asiáticas, particularmente bens de consumo, e determinou uma certa lógica de industrialização, de formação de zonas de processamento e de exportação. Bom, isso está, de certa forma, em xeque. Os Estados Unidos não são dispostos a funcionar, pelo menos no período curto, como consumidor em última instância do mundo, o que implica elevar níveis de endividamento das famílias e níveis de endividamento da economia como um todo na sua relação com o resto do mundo. E se nós olhamos para os dados, nós vamos ver isso. Os déficits externos americanos estão caindo. Os Estados Unidos querem sair da crise exportando, assim como a Alemanha é parte da solução e dos problemas europeus, porque a Alemanha quer crescer exportando. O Japão quer crescer exportando. A China sabe que tem que crescer voltado para o mercado interno, mas tem uma longa transição para fazer, e não consigo enxergar essa transição completa antes de 10 anos. Então, o que a China quer? Crescer exportando. O que os países da Ásia querem? Seguir crescer exportando. O que a Índia quer? Crescer exportando. Então, todos querem crescer exportando num mundo em que, por N razões, as condições objetivas para que isso ocorra, dos moldes em que isso ocorreu nas décadas anteriores, e particularmente nos anos 2000, neste momento não estão colocadas. Então, isto é um primeiro desafio que eu acho que nós temos que pensar. Bom, como é que eu organizei isso? Não estou dizendo que não tem que exportar, tá, gente? Por favor. Eu também vou dizer que eu estou extremamente preocupado com a nossa especialização regressiva no agronegócio. Eu quero dizer que eu não sou contra a exportação de soja, eu não sou contra a exportação de recursos naturais. A minha preocupação é com o padrão de especialização que nós estamos tendo, tá? Só também para deixar bem claro, porque isso pode sempre gerar confusões. Mais ou menos estruturei dessa forma. A ideia é ter um olhar mais de longo prazo na economia mundial, antes e depois da crise. Arrependido, porque eu estou dizendo que a crise já passou, mas não é isso. Mas é só olhar o que vem acontecendo, algumas tendências recentes, aí olhar o Brasil e algumas considerações finais do que eu penso que são desafios para o desenvolvimento. Eu também corro o risco de ser apedrejado aqui no seguinte sentido. Eu vou lá, no final, concluir que não tem saída para o Brasil, as saídas são estreitas se nós não pensarmos em estratégias nacionais de desenvolvimento. Vocês estão pensando em estratégias do Rio Grande do Sul, e se eu tivesse na secretaria, no banco, na FEE, no governo, eu estaria obcecado com a mesma questão. Mas isso é um pouco de uma corrida para o fundo do poço. Nós temos assistido isso permanentemente no Brasil. Não tem saída sem política nacional, sem estratégia nacional. Né? Historicamente, os momentos que nós conseguimos avançar, mesmo pós-crise 29, foi quando nós tivemos uma estratégia nacional. Os períodos de descentralização política, descentralização do poder, foram períodos, na minha avaliação, bastante negativos. Mas, ao dizer isso, também eu não resolvo nenhum dos problemas de todos vocês, e nem o problema da estratégia nacional, que é extremamente complicada de ser feita. Mas também o mundo, da forma como ele está se apresentando, ele está nos empurrando para uma entropia, ele está nos empurrando para pensar o micro, o pequeno, o local. Não que isso não seja importante, mas fazer isso sem pensar estratégia nacional, eu acredito fortemente em que, particularmente depois da crise, está todo mundo voltando a pensar isso. O Estado é necessário, por N razões. Né? Então, remontagem de estruturas que foram desmontadas, a França recriando seu banco de desenvolvimento. O Obama só não conseguiu fazer isso, senão provavelmente ele ia tomar um tiro em algum canto, mas ele pensou em fazer isso. Né? Então, é isso que nós estamos assistindo com clareza. Os países, pelo menos eu acho, com clareza não, né? Eu acho isso. Os países que já adotavam modelos de desenvolvimento em que o Estado tinha um papel importante, isso não significa o Estado produtor, não necessariamente é esse o ponto, estão reafirmando, no período recente, a importância de ter isso. E os países que abandonaram essa ideia estão pensando se o abandono não foi um erro e se não tem que ter algum tipo de retorno. Mas também não é o retorno aos anos 50, não é o retorno aos anos 70. É um outro desafio, um outro modelo de Estado. Também isso é um tema que nós temos que pensar, e como é que se dá articulação com o setor produtivo privado, que é essencial. Bom, isso aqui também não é novidade, mas isso aqui nos remete àquele paradoxo da Alice no País das Maravilhas. Né? Às vezes o sujeito corre, e quando ele olha para o lado, ele se dá conta que ele não saiu do lugar, porque os outros estão correndo tanto quanto ou mais. Então, se nós olharmos a participação da América Latina e do Brasil na economia mundial, quer seja do ponto de vista de renda, quer seja do ponto de vista de comércio, né, aquilo que o André chamou, aí, observou que a Ásia foi a região ganhadora. De fato, tem sido. Né, a participação na renda mundial, bom, por várias medidas aqui, só fez crescer. Ao passo que a América Latina, mais ou menos, o quadro é de estagnação. Crescemos, né, evidentemente, mas não crescemos tanto quanto, e já crescemos mais no passado. Se nós olharmos, isso aí
muito poluído, muita informação, mas a mensagem básica é o seguinte: comparando a nossa renda per capita com a renda per capita dos Estados Unidos, acho que é isso que está aí,